Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e aqui nós temos o AP Oliver, Antônio Petrônio Oliver, o último dos três mosqueteiros. Nós começamos com o Dinelli, depois a gente falou com o Thiago e agora estamos com o Oliver. Bom, como vocês sabem, o Dinelli é o cara da aventura, o Thiago é o cara dos lobos e o Oliver, gente, ele é o cara dos vampiros. Uma trilogia perfeita. Bom, Oliver, seja muito bem-vindo à Toca do Aventureiro. Por favor, se apresente pra galera. Marcos, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui junto com você nesse momento que já consolidou tantos papos interessantes com pessoas proeminentes aí da escrita, da fantasia nacional. Toca do Aventureiro já é uma referência sem sombra de dúvidas. Então, é um Obrigado. prazer e um privilégio estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Bom, como você introduziu aí de maneira muito bem humorada, eu sou Oliver, eu sou cearense, sou educador, trabalho com educação já há muitos anos e foi graças à minha paixão pela educação e principalmente a paixão por contar a história para os meus alunos que eu pude, nessa fase da vida agora, já mais tiozão, né, já tendo cumprido as outras funções sociais, digamos assim, eu consegui ter um tempinho para dar vazão para esse meu sonho, que era de aliar esse meu prazer de contar histórias, de ver o brilho no olho dos meus alunos quando eu contava histórias, quando eu dramatizava uma história, fazer isso também acontecer numa história escrita, num livro que pudesse ser publicado, né? Uhum. Então, estou aí nesse sonho, sou casado, tenho 2 filhos, e, acima de tudo, sou uma pessoa sonhadora. Então, estamos aí vivendo esse sonho. Muito bem. Então, gente, vamos falar dos livros do Oliver, claro. E é claro que eu preparei uma surpresa para ele. Eu tenho perguntas de uma pessoa que quer dar o troco para ele, né? A Oh, nossa Vandinha Raposinha preparou perguntas para ele, né? maravilhosa. Então, pessoal, vamos lá. Oliver, antes da gente falar dos seus livros, conta um pouco da sua jornada. Quando foi que você percebeu que, como educador, você queria contar uma história, você escreveu contos e aí você começou a série do Vampiro Gênese que todo mundo fala, cara, você tem que, mesmo para quem não curte vampiro, tem que ler o livro do Oliver. Pronto, deixa eu tentar sumariar, né? Porque falar de uma jornada, eu de cima dos meus 46 anos, se eu for na a minha jornada é um pouco longa, então eu vou Aham. tentar sumariar um pouco ela. Bom, a educação ela sempre esteve presente na minha vida, né? Desde muito novo eu ingressei na educação e paralelo a isso, antes mesmo da educação, a escrita e a leitura, porque todo autor, antes de ser autor e escritor, é um leitor apaixonado, sem dúvida alguma. Então, a escrita e a leitura tiveram presente na minha vida de maneira muito forte ali na adolescência, graças a um professor que eu tive maravilhoso, professor Sérgio. Se um dia ele visse aqui, um abraço para você, Sérgio. O professor Sérgio, ele foi, sem dúvida nenhuma, um diferencial na vida de muitos daqueles meninos que estiveram comigo naquela turma. Eu vi muitos despertarem a paixão pela escrita, escrita de pequenos ensaios, pequenos contos. Então, graças a ele, essa paixão de escrever, ela despertou ali. Mas, claro, nunca na pretensão de que alguém visse os meus escritos, né? Eu Uhum. tinha muita coisa escrita que ficava guardada, e tem muita coisa ainda guardada em cadernos, em arquivos de computador e tudo mais. Quando eu entrei na educação, ali por volta dos meus 22, 21, 22 anos, quando eu entrei mesmo para ali na área da educação para atuar, eu sentia que eu tinha toda essa facilidade, que eu era articulado para contar uma história, que eu conseguia transmitir na contação de histórias as emoções, que não era simplesmente uma narrativa de história, era uma contação de história realmente. Os meus alunos é quem me davam esse feedback. Então, assim, isso despertava em mim um prazer muito grande. Mas eu nunca, naquele momento, imaginei converter isso para a escrita. Não é? Para mim, eu era contação de histórias. Eu adorava colocar a galera em roda e começar a contar a história.
como eu sou pedagogo, então eu ministro a aula de várias matérias, então eu introduzi contação de histórias na língua portuguesa, introduzi contação de histórias na aula de geografia, na aula de história. Quem me acompanha, inclusive, vê que eu tenho um viés muito forte de introduzir a ficção histórica dentro das minhas histórias, porque é uma coisa que já está presente dentro de mim. Então, assim, essa foi a minha jornada durante muitos anos, só concentrado na educação. Em 2018, aí nós vamos chegar aí onde, no Vampiro Gênesis. Em 2018, eu estava conversando com a minha esposa, assistindo a um noticiário, nós estávamos vendo uma notícia, e essa notícia despertou um debate entre eu e ela. A gente começou a debater sobre aquela notícia. Eu não vou falar, senão acaba sendo spoiler da história. Ah, Mas legal. aquela notícia, ela é, de certa forma, a espinha dorsal da história de Vampiro Gênesis. Porque foi a partir daquele debate que eu tive com ela que aquelas ideias ficaram aqui fervilhando na minha cabeça. E na época, eu estava assistindo a um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial, porque eu sou um apaixonado por história, e também estava lendo um livro de vampiros. Então, dias depois, assim, como uma espécie de né, uma inspiração divina do Acendeu a universo. lampadazinha. Rapaz, mas foi uma coisa tão impressionante, porque a história, ela veio, eu costumo até brincar que foi escrever Vampiro Gênesis foi quase fazer um ato de psicografia, porque a história ela veio tão completa, né, Cara, que tão legal. plena, que ela ficava na minha cabeça, e eu tenho outros projetos assim, ali, que eu até imaginava que se um dia eu fosse publicar alguma coisa, seria um desses. Mas eu te confesso que a história de Vampiro Gênesis ela estava tão fervilhante na minha cabeça que mesmo que se eu sentasse para escrever qualquer outra coisa, não sairia nada. Tinha que sair essa história. Era uma coisa que parecia que urgia para sair de mim, entendeu? E eu tinha que escrever. Então, em 2019, eu estava finalizando um mestrado, então não dava para me dividir nisso. Mas em 2019 eu comecei, e em 2020 com a história da pandemia, e aí todo mundo teve que ficar, a maioria, né, teve que ficar remoto. Então, nesse momento aí eu comecei a realmente escrever mesmo para valer. E passei 2020 e 2021, finalizei no final de 2021, e aí o ano de 2022 já foi aquela decisão para mim. E aí, o que eu faço com isso aqui agora? Já está pronto, agora o que eu faço com isso aqui agora? Então, 2022 começou a minha saga de transformar aquele projeto que já estava ali em um livro, né? Em buscar aí os caminhos da publicação, que aí já é um outro capítulo dessa novela tão louca. Ah, legal. Eu gosto de pedir para os convidados para eles deixarem uma mensagem, darem um conselho, né? Para as pessoas que querem contar uma história, querem escrever um livro. Acho que o meu maior conselho, sem ter nenhuma pretensão de ser o paladino da verdade, né? Mas eu acho que o conselho que eu posso dar é não se cobre tanto, não se frustre muito, faça apenas o que você sente prazer de fazer. Esse é o maior conselho que eu posso dar. Eu vejo muita gente, inclusive eu passei por isso também durante um certo período, de querer escrever, e eu admiro quem consegue, tá? Mas querer escrever como uma questão de meta, de cobrança, eu tenho que fazer isso, eu tenho que produzir isso para mim não funciona. Eu tô vendo aí na sua estante que você tem o Stephen King, ele fala que ele escreve todo dia. Todo Pois dia, né? Ele é um Eu não cara. consigo fazer isso. Cara, mas tipo assim, ele deve ter um. Eu não sei, cara. Eu acho que ele escreve e depois ele respira, né? Deve ser, cara. Deve ser, deve ser. Deve Sabe ser. quem é assim? A Cris. Você Ah. conversou com ela, a Cris é assim. Um livro. Quando ela tá escrevendo um livro, ela já tá com dois já na cabeça bolando Não um. na verdade, as ideias, elas sempre estão aqui, né? Uhum. Só que de você ter a ideia na cabeça muito claro e você transformar isso em texto com toda a fluidez que ele tem que ter, com todas as, enfim, né, com tudo que tem que ter um texto, requer um trabalho, requer uma lapidação, requer um tempo. E às vezes, eu costumo brincar dizendo, eu não sou
escritor full time, né? Eu sou É. escritor num ato de prazer. Então tem dia que você não está bem mesmo. Uhum. E assim, eu aprendi, isso não é só na escrita. Comigo, isso não é só na escrita. É em tudo na minha vida. Se eu não tiver na vibe para aquilo ali, eu não me obrigo, eu não me, É, entendeu? eu Não sou me assim. forço a Tem fazer que estar, isso. mesmo com a coisa na cabeça, tem que estar, senão não vai. Os dedos não querem ajudar. É, É, exatamente, exatamente. E eu já tentei. Aquilo que você escreve, quando eu vou olhar, eu não aproveito nada. aham. Não aproveito nada. Então, para que eu vou, né, vou ficar nesse retrabalho desperdiçando? Se eu conseguisse, como alguns conseguem, maravilha. Mas é por isso que eu digo: não se cobre, não se frustre. Porque essa coisa de tentar se espelhar num outro, o que funciona para um outro, pode não funcionar para mim. Uhum. E aí você fica querendo entrar nessa, né, essa coisa meio neurastênica de, ah, não, fulano faz assim, e essa é a chave do sucesso, eu vou fazer também. A chave do sucesso é o que funciona para você. O que funcionar para você é isso aí. Muito bem, muito bem. Agora, Oliver, fala pra gente quais são os seus autores favoritos e suas inspirações. Você acabou de detectar um aí, né? Uhum. Stephen King, sem dúvida nenhuma, é um dos autores que eu adoro, que eu gosto demais. É, não que em nenhum momento eu tenha pretensão de querer fazer parecido com o que ele faz, não é isso. Né? Acho que a influência que ele tem em mim não é no estilo de escrita, é na maneira como o mundo se forma, como as coisas se formam na cabeça dele, isso é uma inspiração para mim. Então, Stephen King e Agatha Christie são os dois autores que eu tenho assim uma eu consigo enxergar assim, uma profunda influência deles em mim, não é? E Machado de Assis também. Machado de Assis é um outro escritor que está muito presente Vamos lá, naquela peraí, harmonia, peraí. Você falou de tranquilidade Machado de Assis, vamos lá. de Assis. Na sua opinião, Capitu traiu ou não traiu? Na minha opinião, Capitu não traiu. Mas, né, isso aí é o eterno dilema literário. Uhum. Então, eu vi que você também gosta da Agatha Christie, eu adoro o Perrault, minha mãe sempre teve alguns livros dela aqui. Eu gostava muito daquela série da BBC que passava, sabe? Que era aqueles filmes pra televisão. Puta, cara, que delícia, né? Muito bom. Os- Eu, inclusive para desespero dos meus colegas da época, né, que eram todos apaixonados por Sherlock Holmes, eu nunca consegui ter essa liga com Sherlock Holmes como eu tenho com Poirot. Poirot e a Miss Marple da Agatha Christie são dois Uhum. personagens que têm todo o meu carisma, que eu não consegui ter com Sherlock Holmes. Então, é engraçado, mas eu sou, olha, admirador das histórias do Conan Doyle, Ah, mas sim. Não, eu te entendo. Às vezes a gente sabe que é bom, a escrita é boa, mas não tá falando com a gente, é né? isso. Muito bem. Tem mais algum? Assim, de influência direta, sempre são esses três que estão ali no Tá. top of mind meu, Só que né? Mas você falou de três, né? Só um deles está vivo. E os atuais? é assim, eu gosto muito. Li não muita coisa, mas Martin, eu gosto, tenho gostado assim do que eu pude, né, ter contato dele. É, aqui no Brasil, uma descoberta já de algum tempo, mas a gente tem sempre que valorizar André Bianco. André Bianco é um Uhum, autor maravilhoso, brasileiro, maravilhoso. Acho que mereceria, inclusive, ter mais espaço. Né? uhum. Assim, seriam basicamente esses. O restante seriam escritores que eu gosto, que eu admiro, que eu tenho prazer em ler, mas não seriam aqueles nomes que me vem à cabeça como fontes inspiradoras. Eu gosto de ler tudo, eu leio de tudo. Né? Inclusive, eu não tenho essa restrição, essa bolha literária, não. Eu Uhum. leio de tudo. Eu adoro ler tudo. Eu queria sugerir para você ler o Imortal do Denis Nishimura. Opa, vou anotar. É um calhamaço, você só se prepara que é um Não, calhamaço. mas eu não Ó, tenho. eu só quero dizer aqui pra limpar minha barra. Ó, Oliver, ó, Thiago, eu perguntei pra ele. Vocês não estão nem na lista. Ah, Os amigos não podem colocar muito na lista, né?
Né? Não, não, mas aí, peraí, calma, calma, calma. Calma. Você falou desses autores assim, e eu peguei como resposta para mim esses autores que podem estar ali na influência da sua escrita, né? Uhum. Mas não necessariamente os autores que você admira pelo trabalho, aí já é uma outra prateleira, né? Quando eu Uhum. respondi aqueles autores que você me perguntou, foi mais pensando em autores que de alguma maneira podem exercer uma influência direta, né? Uhum. Mas sem dúvida nenhuma, se eu for... inclusive eu tenho aqui, ó, você está falando aí, mas, ó, por exemplo, ó, quem está aqui, Uhum. ó, pertinho de mim, né? Qual é o seu personagem Feiticeiro. favorito desse? Rapaz, olha, o uma eu gosto muito o protagonista tem um quê muito É, legal, eu, muito eu bacana, gosto do eu gosto do mas Eron. O o Cal, Pigorn. o O Pigorn é Pigorn ele muito rouba a legal. cena, cara. Ele rouba a O Pigorn é cena. maravilhoso. O Nossa Pigorn, senhora. para mim seria o Pigorn, inclusive, segundo o Dinelli, é inspirado num amigo dele, né? Sim, sim. É uma pessoa real, né? Então, assim, o Pigorn, sem dúvida nenhuma, ele acaba dominando. Mas o Aaron é muito bacana, o Cal é muito. Tem um desenvolvimento muito legal também, né? E o Caçador de Lobos, o meu querido amigo Tiago, eu costumo ver o seguinte: nesses dois autores, que são amigos meus, parceiros meus, mas que são muito talentosos, eu consigo ver, por exemplo, a dinâmica de narrativa do Dinelli é deliciosa. É deliciosa. A maneira que o Dinelli tem de narrar a história é como se ela te pegasse, te embalasse, te levasse, e É, você vai lendo assim, com uma tranquilidade tão grande. com certeza. Tanto que eu digo que o livro do Feiticeiro Mestiço do meu amigo Dinelli, eu sempre indico como porta de entrada para quem quer Eu também, entrar nesse cara. universo da fantasia. Eu Né? também. Eu também. Porque O, ele é um livro e maravilhoso, tem precisa uma de história mais muito, muito destaque. tranquila, né, de compreensão Aham. para um adolescente. Então eu acho ele uma indicação maravilhosa. Já É, o O Thiago, Thiago ele já avisou que ele passa rasteira na história dele, né? Não, não é não é a historinha de final feliz. Não, 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 não. O Thiago ele é meio bipolar nas coisas dele lá. Mas o Thiago, mas o Thiago que eu admiro muito na escrita do Thiago Aham. é a dinâmica e a competência que ele tem para colocar a ação, a aventura dentro da história dele. Ele Uhum. realmente é muito bom nisso que ele se propõe a fazer. Realmente. Então, os meus dois amigos são dois amigos talentosíssimos, cada um com uma força muito grande, muito marcante na sua escrita, que eu sou um grande admirador. É isso aí, por isso que eu falo que é os Três Mosqueteiros. Pois é, mas você viu que eu soube pensar Ah, exatamente porque, o que é porque de senão cada um eles não dos dão dois, né? paz depois, né? Bom, então, vamos lá para as perguntas. Ou tem mais alguém que você gostaria de mencionar? Assim, já que agora é o momento de mencionar autores que a gente tem uma admiração, eu gostaria de mencionar, por exemplo, esse aqui é um outro parceiro também, colega, é o Josefan. Ele fez esse livro aqui chamado Suástica. Eu costumo dizer que ele fez uma mistura de Agatha Christie com Indiana Jones. Ô, Também porra, cara, isso é uma ótima mistura. Isso é uma ótima legal, mistura. legal. Isso aqui, a história dele que ele concebeu também se passa na Segunda Guerra Mundial, só que aí que tem uma pegada de perseguição a tesouro, enfim. Por isso que eu brinco dizendo que tem Uhum. mistério e tem aventura, então tem Tipo uma mistura de Agatha Christie com aquele. Indiana Jones. Aquele. Múmias do Faraó. Você já assistiu aquele filme? Sim, Pô, sim, sim. aquele lá eu falo que é uma mistura de Indiana Jones com. É, Então. Vamos às bem perguntas? legal. Antes, deixa eu só mencionar mais um. Esse aqui, da minha Vidas querida roubadas. Joseli Medeiros, Vidas Roubadas. Esse aqui é só para mostrar que eu tenho, assim, não tenho bolhas literárias, eu leio de tudo. Esse é um livro muito bacana, mas muito forte, tem uma história muito forte, né? A temática dele é muito pesada, mas é daquelas leituras
essenciais que a gente precisa fazer em algum momento para poder ter essa reflexão. Então, Vidas Roubadas da Joseli também é um livro muito bom que eu indico. Muito bem. É isso. Opa! Oh, Eita! Foi aqui que chamaram a Vandinha. que prazer. No Resolveu. meu caso, você só me pediu as perguntas. Se tivesse dito que era para participar, eu teria tido o maior prazer de ter Não, trabalhado. a gente decidiu isso depois que a gente fez o nosso bate-papo. Foi. Já que você fez a peripécia de mandar as perguntas pra ela, que foi uma surpresa as perguntas que eu falei pra ela. Eu falei, você quer dar o troco pro Oliver? Sim. Ela falou, quero. Então, gente, quem Deixa eu viu... cumprimentar. Kathleen, beijo, minha querida. Boa noite. Obrigado pela sua presença. Boa noite. Eu que agradeço. Bom, pessoal, quem viu o episódio anterior conheceu a Kathleen, a nossa Vandinha, a raposinha literária. Ela é super fã do Oliver e ela tá aqui para fazer uma colaboração com a gente. Então, Oliver, eu pedi, sem eu saber qual que ela ia fazer, ela estruturou todas as perguntas para falar do Vampiro Gênese, Prelúdio e Revelação, né? Então, gente, agora, Vandinha, por favor, o palco é seu. Eita! É? É. Bom, eu elaborei algumas perguntinhas aqui que eu acho que seria... algumas coisinhas eu já sei, já assisti algumas lives, já conheço a história aí do Oliver, já sei de muitas coisinhas, mas eu acho que os leitores, né, gostariam de saber. Então vamos lá. Mas é um prazer enorme estar aqui e prestigiar o Oliver, que é um amigaço, muito fã da obra. Vamos lá. Eu escrevi, tá, gente? Porque para mim não ficar perdida, negócio que é importante. Então, existe alguma parte da história que é baseada em experiências pessoais? Ei, essa daqui é uma dúvida minha, hein? Essa daqui eu acho que, não sei se alguém já perguntou, nunca ouvi falar. Essa é boa. Não, obrigado pela pergunta, Cátia. Muito interessante a pergunta. Acho que nunca ninguém tinha me feito assim, dessa forma, não. Especificamente, alguma coisa que seja autobiográfica, não tem. Na história realmente não tem. Mas é impossível que numa história que um escritor conceba não tenha ali coisas dele, né? Traços dele. Por exemplo, posso citar uma sem dar spoiler. No livro 2, Revelação, tem um diálogo entre dois personagens que fazem ali uma espécie de acariação com relação à crença e à fé deles. Eu posso dizer que grande parte desse diálogo um dia aconteceu entre eu e uma outra pessoa. Ele já existiu em algum momento, ele foi aproveitado e adaptado para aquela situação, porque de alguma maneira ela emulava o que aconteceu na época que eu debati o tema com outra pessoa. Então, assim, seria basicamente isso, né? Mas, assim, um personagem que seja, uma situação que seja... Não. Foi realmente a história fictícia, né? Ficcional, mas, assim, os elementos que o autor sempre coloca dele, né? Muito bem. Legal. Qual que é a Bom, próxima? prossegue? Prossegue. Essa daqui, eu não lembro se a gente já perguntou em alguma live ou se em alguma live você já falou, mas qual foi o personagem mais difícil de escrever e o porquê? Teve algum personagem que foi, tipo, esse aqui eu tô com dificuldade para estruturar, para... Enfim, tu tá me entendendo. Tô sim, tô entendendo. Olha, honestamente, não. Para essa história de Vampiro Gênesis, não, porque, como eu disse agora há pouco para o Marcos, eu também já sempre costumo dizer nos bate-papos que eu participo, Vampiro Gênesis foi daquelas histórias que ela veio completa na minha cabeça. Inclusive, as características dos personagens principais, né? Os três núcleos principais que a história meio que tem,
e um quarto que depois se acrescenta, mas esses núcleos principais, eles vieram muito claros na minha cabeça, a característica, a motivação, né, o background de história de vida de cada um, enfim, então isso veio muito claro, né? Então, realmente eles, e a história, como ela sempre esteve muito claro na minha cabeça para onde ela ia, né, qual era o caminho que ela tinha que seguir. Eu nunca tive essa dificuldade, não. Mas eu sei o que é ter dificuldade de elaboração, de criação de personagem. Porque, por exemplo, eu fiz um conto que não é vinculado à história de Vampiro Gênesis, mas eu fiz um conto, um e-book de conto chamado Amor, o Nosso Jeito de Ser. E nesse eu livro, gostei muito você desse leu. conto. Ela é Eu sua emocionei super bastante fã, com esse conto. super fã. Maravilhoso. Então, nesse conto, ele fala de um personagem que está no espectro autista e uma outra personagem que ela está ali lutando, né, com as primeiras manifestações de uma depressão. Então, o encontro desses dois personagens para mim tem um significado muito importante falar sobre o tema, falar sobre essa temática. E ali sim, foram dois personagens que eu tive um trabalho para poder fazer a coisa acontecer, ali sim. E aí eu percebi o quanto eu não tenho dificuldade com Vampiro Gênesis. Tudo que eu não tenho trabalho quando eu vou escrever Vampiro Gênesis, para escrever aquele conto, realmente exigiu bastante de mim. Mas de Vampiro Gênesis especificamente, não. Legal. É legal. Agora sou eu que eu tenho uma pergunta Vai. que vamos ver se a Wandinha vai concordar com a sua resposta, né? Porque apesar de ser sua fã, ela tem umas opiniões muito fortes. Fala pra gente, Oliver, qual da série do Vampiro Gênesis, né? Qual é que é o seu personagem favorito e qual que te surpreendeu com o público? Certo? Essa é a escolha de Salomão. Você tem que fazer uma escolha só. Para mim é tranquilo. Para mim é tranquilo. Assim, meu personagem favorito, por incrível que pareça, não é nenhum dos protagonistas, não. Meu personagem favorito é um personagem chamado Preston, que ele é como se fosse o protetor de um dos personagens principais do livro. Uhum. E ele, para mim, é um personagem muito querido, porque eu vejo em toda a composição desse personagem, eu vejo muita coisa da minha saudosa avó, não é? Então, assim, é um personagem que imediatamente me remete à minha avó. Em nenhum momento eu quis escrever com essa intenção, não é? Quando o personagem me veio, vou fazer isso para uma... Não. O personagem veio, a ideia do personagem já estava clara, era aquela personalidade que ele tinha que ter. Só que à medida que eu fui desenvolvendo e escrevendo o personagem, era impressionante como eu via nas coisas do personagem, coisas da minha avó. É tanto que tem coisas que ele fala na história, que se eu fechar o olho é como se eu ouvisse minha avó falando aquilo ali. Nossa, então, cara, que acaba sendo um legal. personagem maravilhoso, que eu tenho um carinho todo especial. Legal. Agora, um personagem que me surpreende, sem dúvida nenhuma, é um personagem chamado Evor. Esse personagem, Evor, ele foi concebido com uma finalidade para a história. Ele tem uma... Só que ele ganhou assim, uma certa dimensão diante das pessoas que leram a história. Tem muita gente que gosta desse personagem até mais do que dos protagonistas mesmo, entendeu? Tanto que lá atrás me levou a fazer um conto, um spin-off de conto só dele, falando de como é que foi, né, o surgimento dele, como é que ele aparece na história. Esse conto aí eu li. Então, e na sua opinião, você acha que ele merece um spin-off, Wandinha? Sim, foi muito interessante conhecer a história do Evo. Apesar eu acho que o Oliver sabe, o meu personagem preferido é o Thoris. É o vilão da história. Não, a Wandinha gosta do vilão. Que novidade, né, gente? Pois é. Mas, assim, eu gostei bastante da história do Evo. Foi bem interessante entender ali a forma como tudo iniciou.
a trama toda, não posso falar muito, porque senão dá spoiler, mas enfim. É bem interessante acompanhar a trajetória dele até a entrada dele ali no clã. Então, eu gostei dessa parte de conhecer por fora, bem lá atrás do início. Gostei. Muito bem. Agora é a sua vez, pode perguntar. Eita. Já aproveitando o embalo aí, que ele acabou falando do conto do Evon, é praticamente essa pergunta que eu vou fazer. O livro 1, Vampirogênesis, ele teve um conto em seguida, que foi o Evon, e eu gostaria de saber se o Vampirogênesis Revelação vai ter um conto também, né, em seguida, e o terceiro volume, né, a parte do desfecho final, terá também um continho avulso? Pois é. Na verdade, o Vampiro Gênesis ele tem três contos de spin-off. Évora era o primeiro, né, para poder sair logo depois do livro 1, antes do livro 2. E aí o próximo conto, eu quero lançar ele, o e-book dele, exatamente ali na iminência quando o livro 3 for sair, né, para depois que o livro 3 sair, aí como uma espécie de fechamento, né, do projeto, lançar o terceiro conto. Então, a previsão é de mais 2 contos de spin-off desse universo de Vampiro Gênesis, com outros 2 personagens que também são personagens que despertam aí o interesse do pessoal, que eu acho muito legal a história deles também. Então, não vou falar quem, mas vai aparecer. E você tem planos de, depois que terminarem os contos e o terceiro livro sair, talvez lançar eles compilados numa edição só? Marcos, para te falar a verdade, a história, ela nunca foi minha intenção fazer trilogia. Nunca, não era a minha intenção. A minha ideia, como eu falei para você, em 2021, quando eu praticamente terminei a história toda, né? Quando eu terminei a história toda, mas ainda naquela ideia bruta, né? Ela tinha aproximadamente 980 páginas. A história toda, completa. Então, quando eu comecei a procurar, completamente leigo do mercado editorial, quando eu comecei a procurar informações de editores e tudo mais, um dos primeiros feedbacks que uma editora me deu foi esse: olha, a gente precisa só te alertar que um calhamaço desse aqui para um autor desconhecido, que está debutando, que ninguém nunca teve referência nenhuma, é inviável. Isso daí é inviável comercialmente, porque o valor desse livro vai ficar muitíssimo caro. É inviável no aspecto de planejamento mesmo, de carreira. É inviável, é inviável. Então, quando eu tive esse choque aí de realidade, né, eu tive que repensar o que eu faria com a história. Então, assim, a história, ela sempre teve 3 atos, digamos assim. Né? O primeiro ato, que é chamado de prelúdio, que como o próprio nome já diz, é uma apresentação, é quando as informações elas são lançadas, muito pouco é esclarecido, deixa muito mais perguntas do que outra coisa, respostas. E o segundo ato, chamado de revelação, também como o próprio nome já diz, ele vem para revelar tudo aquilo, ou 90% daquilo que o prelúdio apresentou e deixou ali as indagações. O terceiro ato, que é chamado de o ato final, daí o nome também, o ato final, é o fechamento do arco de todos eles, né? Então, eu apenas aproveitei os 3 atos e transformei em 3 livros, né? Foi o que eu fiz. A Cris, ela teve... foi essa a intenção. A Cris, ela teve que fazer isso também com o Azrak, porque os 3 primeiros livros eram um calhamaço só. Aí ela foi lá e o pessoal da editora explicou para ela, não é melhor, você conseguiria dividir, e foi o que ela reestruturou, né? Exatamente. Então, assim, eu respondendo a pergunta dela, eu tenho esse sonho. Né? Assim, a curto prazo, meu grande sonho quando eu lançar o livro 3,
mandar produzir aquelas caixinhas de box, né? Ah, Para que quem adquirir os 3 livros poder guardar os 3 livros bonitinhos numa caixinha de box. Eu quero poder fazer isso. Mas futuramente, num outro momento, num outro estágio, aí sim, eu vou adorar poder compilar tudo num volume para mim. Mesmo que ninguém adquira, mas se eu acho que é um Você quer ter prazer pra meu. você, né? É um prazer meu. Eu quero ver a concretização do meu projeto original, né? Digamos assim. sim. Pode ir lá. Eu? É, Mais uma pergunta? sim. Tá. Tem uma curiosidade. Qual foi a parte da história que você mais gostou de escrever? Tem alguma parte que você, poxa, eu gostei muito de escrever essa parte em Essa específico? pergunta era minha, deixa eu tirar daqui. Ih, peguei Tem, tua pergunta. tem, tem. Tem uma parte que eu gostei muito de escrever, que eu não vou poder falar, senão eu vou dar um spoiler. Mas essa parte ela está no livro 2. Ela está já quase no fechamento do livro 2, que ela é um momento que eu sabia, como a história ela já estava muito bem clara na minha cabeça, eu já sabia que quando eu chegasse naquele momento, seria um momento muito crucial da história. E à medida que eu fui desenvolvendo a história, eu fui ficando ansioso para quando essa parte chegasse. E quando ela chegou, ela me deu muito prazer de escrever, porque para mim, não é? Eu consegui, ao final, e ao ler várias vezes, eu conseguia sentir que eu consegui o que eu queria. Não é? Eu consegui colocar no papel, na tela, o que eu tinha no meu coração, o que eu queria. E eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas que fazem a leitura desse livro 2, quando elas me dão feedback, de terem sentido algo bacana, quando leram exatamente essa parte que eu também tive muito prazer de escrever. Acho que uma das coisas mais prazerosas é quando você escreve algo e aquele algo tem eco na vida de alguém. Isso é muito bacana. Verdade. Muito legal. Oliver, deixa eu te perguntar. A arte e as capas do Vampiro Gênese, elas têm um tom mais retrô, tradicional, né? Isso é intencional para você já estabelecer um clima do livro? Foi intencional. Foi Foi. intencional. Ah, Inclusive, eu não sei se, assim, deixa eu ver se eu pego aqui. Se eu pegar aqui, ó. Vampiro Gênesis, ele foi, antes de chegar na editora Flive, ele foi uma obra. Olha aí essa capa. Mas antes de chegar na editora Flive, maravilhosa, ele foi um projeto independente, ó. é o que eu ia te perguntar, porque às vezes quando você coloca no Google, aparece essa imagem. Exato. Porque foi a primeira, foi a primeira. Aqui assim, para não incumpridar demais a história, a conversa, o que aconteceu foi o seguinte: quando eu fui pesquisar nas editoras o processo que seria, aí eu primeiro tive essa referência de que a história completa não seria viável, enfim. Só que eu também recebi outros baldes de água fria, né? Primeiro com relação ao custo envolvido na publicação de um livro, a pouquíssima entrada de um autor que não tivesse já um público formado. Né? Eu ouvi exatamente isso. Disse, olha, se você quiser ter expectativas de ser publicado, você já tem que ter um público leitor formado. Eu, como é que eu vou ter um público leitor formado se ninguém me conhece? Então, foi muito disso. É tanto que em 2022, ali por abril, maio, eu meio que desencanei dessa ideia. Não vou mais lançar nada, vou deixar esse projeto engavetado. Agora, minha filha foi que não deixou que isso acontecesse. Eu não tinha rede social, eu não usava rede social. Eu sou uma pessoa muito tímida, muito reservada, muito acanhada. Eu não tinha rede social. Então, ela me incentivou a ter uma rede social. Ela foi quem me fez descobrir essa história de Bookread. Nunca na minha vida que eu imaginei que tinha um segmento dentro do Instagram dedicado à literatura, Bookread. Nunca que eu imaginei isso.
Então foi ela quem me apresentou, ela que me incentivou. Eu criei a conta que hoje é a minha conta de Instagram, foi criada nessa época sem nenhuma pretensão. Eu queria mais ver o que estava sendo dito acolá, ver o que o pessoal falava. O que era essa Bookhead, que eu não sabia o que era. Só que logo depois ela também descobriu as publicações por demanda, né? E aí quando ela me apresentou isso, que eu fui ler um pouco mais e tudo mais, aí eu, poxa vida, então eu tenho a possibilidade de publicar o livro sem ter todo aquele custo que a editora tinha me apresentado no primeiro momento. Não vai ter talvez a mesma qualidade, né, do projeto, mas eu vou realizar o meu sonho, que é de pegar na minha mão a história. Então, eu fiz a primeira capa, que eu acho uma capa bacana, mas Eu ela acho não. ela bonita. Eu acho ela Ela é bonita. uma capa bonita, mas ela não traduzia, na essência, a ambientação, a vibe que eu queria, que a capa realmente passasse, né? Que ela realmente dissesse um pouco do que a história se propõe a dizer. Uhum. Então, assim, o capista da editora Flive, que refez o projeto gráfico, que fez essa nova capa, né, substituindo essa daqui, que eu também tenho um carinho por ela, né? Obviamente foi a primeira concepção. Então Mas essa, é ele uma, conseguiu. essa aí já é edição de colecionador. Essa Ó, que é de colecionador. ó lá, Kathleen, edição de colecionador. Fica ligado se você achar. Ah, eu quero uma capa dessa. Agora eu vou Depois, querer. depois eu vou fazer, mas é sério, depois eu vou fazer questão de agraciar as pessoas que foram tão importantes na minha jornada, e a Kathleen é uma delas, com um mimo, assim, né? Sem dúvida nenhuma. Isso para mim é questão de honra. Então, e falando disso, como é que foi quando você teve um retorno de pessoas como a Kathleen, que é uma fã, ela realmente, cara, ela promove mesmo o seu livro, certo? Eu sei. E outros, você encontrou outros colegas, que nem o Thiago, o Rogério e outros autores que leram e falaram, cara, você escreve bem a sua história, sabe? Me ajudou, mexeu comigo, esse tipo de coisa. Como é que foi esse momento de ser reconhecido pelo público e por outros colegas? Cara, foi surreal, assim, surreal porque o feedback que eu tinha era o feedback enquanto contador de história dos meus alunos, né? Mas só Uhum. que os meus alunos são meus alunos. Tem todo um viés sentimental envolvido ali, né? É o meu Sim. professor. Então, da história de Vampiro Gênesis, os primeiros feedbacks que eu tive foi da minha filha e dos amigos da minha filha. Então, é um feedback meio que suspeito. Aham. Mas aí, quando as primeiras pessoas completamente fora do meu círculo próximo, que não tinham, assim, não tinham o porquê de fazer um elogio à história se não quisesse, bastaria não falar nada. Mas quando essas pessoas fizeram a leitura e me deram o feedback da experiência agradável que tiveram com a leitura, cara, isso foi muito surreal. Assim, poxa, meu Deus do céu, de certa forma, ajudou a vencer um pouco daquela síndrome do impostor. Né? Porque Uhum. eu acho que todo escritor em algum momento passa por isso. Sim. De você olhar e dizer assim, cara, eu tô achando que isso tá legal. Mas será que isso tá legal mesmo? Né? Será que isso daqui realmente é bom? Eu tô achando legal porque eu consegui dizer o que eu queria dizer. Mas será que o que eu queria dizer é agradável para outra pessoa? Né? Porque tem uma certa distância aí, né? Às vezes você vê o projeto concebido e você diz, pô, legal, eu fiz o que eu pretendia fazer. Tá aqui, o que eu pretendia fazer era isso aqui. Mas isso aqui que eu pretendia fazer vai agradar? Vai agradar as pessoas? Às vezes entra em espiral, né? Cara. Então, foi muito bacana e de certa forma, foi uma chancela para mim, para que eu pudesse me motivar e continuar, né? E realmente levar à frente a cabo, pegar os meus projetos. Eu não vejo a hora, cara, de terminar Vampiro Gênesis, concluir o projeto Vampiro Gênesis e sossegar minha alma para poder me envolver com outros projetos. Ah, Porque calma, Vandinha, que as calma, que tem pessoas outro dizem, projeto. ao contrário do que as pessoas pensam, eu não Tem quero que ter. ser o André Bianco, do novo André Bianco escrevendo sobre vampiros, não, entendeu? Tem outros projetos, tem outras coisas que eu gosto de escrever, que tá ali, enfim, ali dentro né, do meu desejo, dos meus projetos, mas eu só vou conseguir me dedicar a eles quando eu encerrar esse ciclo de Vampiro Gênesis. Ah, muito bem. Vandinha?
Calma aí, eu ainda tenho duas perguntas, hein? Faça perguntas. Deixa eu ver aqui. É, aproveitando, né, essas últimas falas, na história de Vampirogênesis em si, tem alguma mensagem ali que você gostaria de passar aos leitores, algum ponto de reflexão? Porque eu sempre vejo que os livros, eles sempre têm uma mensagem oculta. Eu sempre falo isso, que os livros, eles têm mensagens, eles têm ponto de reflexão. Quando tu escreveu Vampirogênesis, tu escreveu com a intenção de passar alguma mensagem específica? Assim, Kathleen, Vampiro Gênesis, ele tem um misto de mensagens que eu quis Uhum. passar. Né? Assim, não é uma mensagem, são algumas mensagens. Sim. Claro que falar dessas mensagens aqui É spoiler. seria spoiler. É Mas, Seria spoiler. Sem dúvida nenhuma seria spoiler. Mas, assim, o livro, a história, tem uma mensagem central. E quem faz a leitura da história, no livro 2 a pessoa já começa a perceber qual é, né, a intencionalidade dessa mensagem, que é a mensagem central. Mas ali dentro, a gente pode ver que ali tem mensagens sobre lealdade, ali tem mensagens falando sobre ser fiel aos seus valores, né? Ali tem mensagens sobre questionar os seus valores em algum momento. Né? Então, assim, tem algumas mensagens ali que estão intrínsecas, estão algumas meio veladas, tácitas, outras mais afloradas, mais visíveis, mais claras, né? Mas sim, ele tem algumas mensagens. Tem uma mensagem central e algumas mensagens periféricas ali. legal. Muito bem. Pode fazer a sua próxima pergunta. Bom, a minha próxima pergunta essa daqui eu não sei se é o desfecho final, mas é o desfecho final das minhas perguntas. Certo. Quando será lançado o terceiro livro da trilogia? Tá demorando. Tava demorando. Foi o primeiro Calma! da lista, né? Essa pergunta. Não, essa E, pergunta. e complementando a pergunta, né, para nós leitores, será que nós leitores teremos muitas surpresas nesse desfecho final da história? Bom, vamos começar pelo final, né? Começar pelo final. Se houver surpresas no desfecho final, não foram surpresas que foram criadas para serem surpresas. É isso que eu quero dizer. Como eu falei para o Marcos no começo, e como eu sempre costumo dizer, para mim é muito tranquilo quando eu escrevi, porque o livro 3 já está escrito desde o final do ano passado. Né? Ele já está escrito. Então, para mim é muito tranquilo quando eu escrevi a história, porque assim, eu não fui mudando a história para agradar ou para adequar a receptividade das pessoas que fizeram a leitura, entendeu? Uhum. A história é aquilo, ela caminhou para aquilo e ela foi para aquele lugar. Então, assim, o terceiro livro, ele é um livro, como o próprio nome sugere, o ato final, ele é o encerramento de todos os arcos, né? Se o encerramento desses arcos, da maneira como eles foram concebidos, vai gerar surpresa nas pessoas, aí realmente isso foge um pouco ao meu controle. Porque, assim, pelo que eu tenho percebido, tem pessoas que, ao final da leitura do livro 2, da maneira como elas colocam a experiência que elas tiveram, eu consigo ver ali essa pessoa, quando ela fizer a leitura do livro 3, ela não vai se surpreender tanto, ela vai talvez mais confirmar as expectativas dela. Já outras pessoas que têm uma outra percepção, essas talvez se surpreendam mais. Então, é meio difícil. Mas o que eu posso dizer o livro não foi escrito para surpreender. Eu estou conseguindo me Sim, explicar. consegui entender. Eu não sentei à frente do computador e disse, eu vou fazer uma coisa para surpreender todo mundo. Não, não foi. Ela fluiu. E Isso. foi. Aquilo que eu queria contar e o que eu quis contar está ali na história. Muito bem, mas e a data? Temos uma data?
Não, pois é o que eu tenho dito para as pessoas que me perguntam. O livro 3, antes de entrar na editora Fly, quando eu fiz essa empreitada aqui, né, essa empreitada aqui, a minha ideia inicial lá em 2022, que isso aqui foi lançado em julho de 2022, né, esse projeto independente aqui. A minha ideia era lançar esse aqui em julho de 2022, lançar o 2 em outubro de 2022 e o 3 seria lançado em dezembro de 2022. Então eu queria terminar 2022 com tudo lançado. Cara, é ousado lançar uma série toda num livro num ano só, hein? Como ele estava sendo lançado de forma independente, eu não tinha nenhum compromisso com meta de venda, não tinha compromisso com nada, só tinha um compromisso mesmo em lançar, né? Lançar. A minha ideia de lançar assim, um intervalo de 2 meses, era muito mais uma questão financeira de pagar a capa, de pagar a revisão, do que propriamente preocupado com tempo e essas coisas, entendeu? Eu não estava preocupado com isso. Até porque eu imaginava assim, talvez ninguém vá ler, mas eu quero ter o prazer de disponibilizar a história. Né? A história vai ficar aí, ela vai ficar aí. Uhum. Quando a editora Flávia entrou na história, aí que a gente teve que relançar o livro 1, aí tem aquele prazo, e junto com isso tem um investimento financeiro, né, que é considerável. Então, assim, na minha cabeça ficou 2022 seria o lançamento do Prelúdio, 2023 o lançamento do Revelação, e eu consegui fazer isso. E agora, 2024, até julho, era a minha pretensão de ter lançado o ato final. Mas, como também tem uma questão financeira envolvida nisso, esse ano eu precisei ter outras demandas financeiras na minha vida. Né? E aí eu tive que, obviamente, escolher o que era prioridade. Então, assim, não foi algo que eu não lancei porque eu não quis. Eu não lancei ainda porque para lançar, como eu acabei de dizer, eu quero lançar do jeito que merece ser lançado. Eu quero ter a possibilidade de fazer esse investimento para fazer o box para as pessoas que adquiriram. Eu quero ter a possibilidade de proporcionar isso. Eu acho que a história merece, as pessoas que me deram a chance de ser lido, pessoas como a Ketra, que são tão maravilhosas, que de maneira voluntária, de maneira carinhosa, de maneira fraternal, fazem essa divulgação, fazem esse gesto de apoio que é tão valioso para mim. Eu acho que todas essas pessoas tão valiosas, tão maravilhosas, merecem que eu faça o melhor que eu puder fazer. Então, eu não quero fazer uma coisa de qualquer jeito só para poder cumprir tabela, né? Vou cumprir aqui e vou lançar. Então, é isso que eu tenho dito para as pessoas, é isso. Eu queria muito já ter lançado, tive que abortar um pouco o projeto, espero muito agora, no começo de 2025, já poder estar encaminhando o lançamento dele. Espero. Deixa eu te perguntar, fazer uma perguntinha técnica. Quando você foi fazer o registro e você já estava com a história pronta, você registrou tudo de uma vez só ou você teve que dividir? Quando eu fiz o registro do livro, eu fiz o registro em partes. Por quê? Legal. Porque quando eu terminei a história, no momento que eu terminei a história, que eu pensei que eu não ia fazer nada com ela, eu ia deixar ela guardada, eu não me preocupei tanto assim com o registro. Honestamente, não me preocupei tanto com o registro. Quando eu descobri a questão do e-book, do Kindle, da plataforma, que você podia disponibilizar em e-book, e quando eu descobri também a impressão em demanda, aí sim, antes de eu poder fazer qualquer coisa nesse sentido, aí eu fiz o registro, mas aí eu registrei separadamente, né? Então está registrada a parte 1, a parte 2, e a parte 3 eu ainda vou fazer o registro dela, mas eu tenho os registros de autoria, né, lá meu Deus. Biblioteca. Agora, Biblioteca isso. Eu tenho o registro do 1 e do 2. Falta só ter separadamente. Falta só fazer o do 3. Muito bom. Muito Legal. bom. Então, deixa eu perguntar para você. Você tem alguma coisa que você pode mostrar aqui pra gente que está para sair? Tem novidades? Projeto de livro, assim? Alguma coisa que você tem aí, não sei, um pedacinho de alguma coisa, uma palhinha assim, poxa. Não, honestamente não, Marcos. Nesse momento, eu
O que eu fiz recentemente, um livro infantil, mas esse livro infantil não foi na intenção de publicar ele agora. Eu fiz ele para ele concorrer em alguns concursos literários, não é? E aí, como ele foi submetido a alguns concursos literários, e agora para 2025 também tem outros que eu estou em vista, então eu não vou publicar ele agora, porque se eu publicar eu queimo a história, né? Tem que ser inédita. Então, mas tem essa regra, né, que tem que ser inédita. Sim, então, assim, é um projeto esse foi um projeto que eu fiz agora, no final de 2023 para começo de 2024. É uma história assim, que também significa muito para mim. Essa sim eu posso dizer que ela tem um pouco de autobiografia dela, porque ela tem uma situação que eu vivenciei em sala de aula, eu transferi isso para uma história, então ela tem um carinho todo especial meu. Pode ser que no próximo ano, em não surtindo nenhum efeito dos concursos que eu submeti à história, aí eu traga ela para publicação também, primeiro em e-book, talvez como mande para uma editora, para ver se de repente tem a possibilidade. O foco dele não foi ir para editoras no primeiro momento, foi ir para concursos. Legal. Tem mais alguma pergunta, Vandinha, que surgiu aí na sua cabeça para você fazer? Eu acho que todas as minhas dúvidas, porque eu já conheço, né? Já sei a história. Eu cheguei a debater um pouco com o Levine antes de entrar aqui, né? Ele falou, vamos dar uma repassada e tal, em algumas coisas. Aí ele falava, pergunta isso. Eu digo, não, isso aqui o Wallace já falou aqui em tal canto, e tal canto, tal canto, vamos perguntar aí. Foi onde eu fui selecionando ali as perguntas. Deixa eu deixar aqui registrado um abraço para o Levin também, que é um cara maravilhoso, fez a leitura dos livros. Eu tive a oportunidade de ver lá o comentário que ele deixou na avaliação na Amazon, então, muito obrigado, viu? É um cara sensacional. Tive que insistir muito. Eu acho que todo dia eu falava Vampirogênios para ele. Eu lembro dele falando das suas insistências, eu lembro. Eu costumo brincar, Marcos, dizendo que a Kathleen, ela é praticamente a madrinha da história, né? De tanto que ela ajuda. E o que eu ia dizer, para você ver, eu que não tinha rede social, eu criei o Instagram, e o Instagram, ele consegue ser um pouco mais acolhedor para mim, pela dinâmica do Instagram. Mas a minha filha insistiu para poder também entrar no mundo do TikTok. O TikTok não tem muito a minha vibe, né? Eu não consigo ter aquele traquejo do TikTok. Mas foi no TikTok que eu conheci esta maravilhosa aí. Ela acabou conhecendo o livro no TikTok. Do TikTok ela migrou lá para o Instagram. E foi daí que ela conheceu a história e deu a oportunidade de fazer a leitura. Foi. Eu tenho que reconhecer que, de certa maneira, o TikTok foi quem me trouxe essa joia maravilhosa que é a Kathleen. E inclusive, complementando as falas do Oliver, como eu já havia conversado com o Marcos, sobre que o Vampirogênios foi o que me trouxe praticamente para o mundo dos nacionais, que até então eu não conhecia. Eu lia mais livros internacionais. E quando eu conheci Vampirogênios, que eu comecei a ler, que começou a surgir outros autores nacionais. Ela fez uma farofa para você na entrevista dela, já teve isso. Foi mesmo. E assim, foi aqui que iniciou praticamente o meu mundo Bookstam, porque aí eu comecei a conhecer novos autores, eu comecei a mergulhar nos livros nacionais, a dar mais oportunidade, a conhecer diversas histórias, e foi aonde o perfil fluiu. Marcos, isso que a Kathleen está falando para mim, isso é o maior prêmio literário que eu posso ganhar, entendeu, Marcos? Você ouvir um testemunho desse, isso para mim é o legado que a história deixa, né? A história teve a oportunidade de abrir, né, outras experiências para a Kathleen. Recentemente eu tive um testemunho emocionante, maravilhoso, de uma querida também, que é a Andrea, que ela falou que
ela tinha entrado numa ressaca literária que já durava meses, quase anos, e que também estava envolvido com a questão emocional dela. Enfim, ela dá lá o testemunho dela, também não quero ser invasivo no testemunho dela, mas foi muito lindo quando ela diz que a leitura de Vampiro Gênesis para ela foi um start para ela retomar. Cara, isso não tem preço. Um negócio desse meu Deus do céu. Eu acho que tem escritores renomados que trocariam todos os prêmios literários que as suas obras conseguiram, as vendagens que conseguiram, por testemunhos como esse. Né? Porque o grande intuito de quem escreve é que a sua história ela possa servir a um propósito, ela possa servir a um objetivo. Então, esse é o maior prêmio literário que alguém pode ter. Isso é verdade. Então, que legal. A gente tem que, quando a gente encontra, né, o que a gente gosta, a gente tem que divulgar, porque a gente sabe que outras pessoas vão apreciar, né? É só dar a chance. É verdade. Verdade. Então, bom, Oliver, agora, né, antes da gente passar para uma outra etapa, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar do Vampiro Gênesis? Sim, cara, o que eu sempre costumo falar de Vampiro Gênesis é o seguinte: um dos objetivos também que me moveu a escrever Vampiro Gênesis, quando a história ela veio na minha cabeça, ela estava aqui fervilhando, querendo sair, querendo tomar forma, o maior motivador para escrever é porque Vampiro Gênesis é uma história que ela tem muito do viés da ficção histórica. E eu, como professor, sonho, esse é um dos meus sonhos, das minhas pretensões, que Vampiro Gênesis ele pudesse ser um dia utilizado nas escolas como um incentivador dos jovens para conhecer realmente a história. Né? Uhum. Então, eu quis que Vampiro Gênesis também fosse uma porta de entrada para a pessoa que lesse aquilo ali se interessar, ter curiosidade para ler a história. Não é? 90% dos fatos que foram narrados em Vampiro Gênesis são fatos verídicos, são fatos históricos. Eles foram apenas, em algum ponto, ficcionados para encaixar na história. Mas o fato em si do que aconteceu está lá. Que é uma coisa bacana também de ter de feedback de leitores, que diz assim, cara, eu estava lendo a história, teve um momento que eu parei, não, isso não é possível. Eu fui no Google para saber se aquilo ali tinha acontecido, e tinha acontecido, realmente, eu não sabia daquilo. Então, isso para mim é uma das coisas que eu desejo muito, né? Que amanhã, depois desse livro, ele possa estar cada vez mais na mão de estudantes, de adolescentes, e que isso possa ser um motivador para eles conhecerem mais história, quererem se interessar, se apaixonar pela história, ver que a história também pode ser instigante, pode ser interessante. Então, essa seria uma última mensagem que eu queria deixar sobre Vampiro Gênesis. Muito bem. Sim, e mais uma. Pra galera apaixonada pelos vampiros que brilham, eu já tenho que dizer logo, cara. Aqui, só se for a Kathleen, né? Eu e a Kathleen não gosta de vampiro que brilha e nem de lobisomem que elece. Não brilha. Aqui é vampiresco mesmo. Por isso que me chamou a atenção. Eu gostei bastante por conta do vampirismo que está bem presente. E como ele falou, o contexto histórico está muito bem representado. Está maravilhoso. Obrigado. Cat, só mais uma coisa. Por favor, mostra essa raposa que você tá abraçando aí. Só mostra uns pedacinhos dela pra gente, pelo amor de Deus, gente. É a raposinha. Aqui tem raposinha pra todo lado, tem essa. Por isso que eu te recomendei o livro da Liora, viu? Então, que a Liora é colega do Oliver de Flive. Ela é. Bom, Oliver, fala pra gente aí o que o Oliver faz pra relaxar. Que mania que você tem que a mulher fala, poxa, amor, de novo. Rapaz, olha, por incrível que pareça, relaxar pra mim é ficar deitado ouvindo música, ficar quieto no meu canto ouvindo música. Às vezes ficar assistindo alguma coisa do meu interesse são as coisas que me relaxam. Estar em casa com a minha família me relaxa.
Ah, né? muito bom. Estar com a minha família em casa, estar junto com os meus, isso é a coisa que mais me relaxa, sem dúvida nenhuma. A minha casa é o que me relaxa. Então, estar na minha casa ouvindo música, estar na minha casa assistindo alguma coisa, estar na minha casa desfrutando da companhia dos meus filhos, da minha esposa, é isso que me relaxa. Eu chego em casa da luta diária e aí porque eu cheguei em casa. Então, o que me relaxa é estar em casa. Muito bem. E fala pra gente quais filmes ou séries você gosta ou gostaria de recomendar? Rapaz, cara, é tanta coisa. Nossa, deixa eu tentar pegar aqui alguma coisa. Olha, de filme, eu acho que. Eu sou um apaixonado por filmes antigos, da Eu década de também. 40, 50, 60. Eu também. Eu Então, tenho uma coleção né? enorme. Pronto, cara, eu sou um apaixonado. Até já estou com uma figurinha falando sobre isso em uma outra ocasião, né, Uhum. Márcio? Então, eu sugeriria os clássicos. Casablanca, E o Vento Levou, Uhum. Bonequinha de Luxo, Um Corpo que Cai, esses filmes. Eu gostaria muito que as pessoas voltassem, né, para ver o Cara, cinema pra, antigamente. pra Sim, sim. você que gosta de mistério, eu recomendaria os três primeiros filmes da série The Tin Man, com o William Powell e a Myrna Loy, né, que são baseados em livros de mistério. É que depois do terceiro, o diretor morreu. Então, assim, o roteiro tá lá, mas o estilo dá uma variada. Mas eles são muito bons. E no segundo filme você tem um jovem James Stewart começando na carreira de ator ainda. Que ele não E me era faça um galã. favor, É. depois você me manda o nome lá no direct, por favor. Mano, mano, né? E outro que eu gosto muito de recomendar é A Raposinha. Vai gostar porque, mesmo sendo preto e branco, tem um filme deles que é colorido, que são os filmes Sim. dos irmãos Hitz, que pouca gente conhece. Todo mundo conhece os Três Patetas, todo mundo conhece os irmãos Sim. Marx, mas ninguém Uhum. conhece os Ritz Brothers. E se não Não, fossem os Ritz não Brothers, ouvi não falar. existiria o humor do Mel Brooks, não existiria o humor do Bob Hope, não existiria o humor do Jerry Lewis. Só isso Agora aí já. manda pra nós no direct. Não, eu tenho todos os filmes deles. Alguns não Só isso estão numa daí. qualidade muito boa, mas eu tenho orgulho de falar que eu tenho os filmes deles, né? E Não, são só isso daí maravilhosos, já é cara. maravilhoso. E sobre série, só para poder não deixar sem a resposta, eu gosto muito de série, adoro séries. Umas séries últimas que eu assisti aí, que eu tenho assim, um cara em todos. Ted Lasso, assisti, é maravilhosa essa série Ted Lasso. Mas eu recomendaria uma série que ela não é tão nova, é uma série chamada Anos Incríveis, Ah, que é nossa, uma cara. Anos maravilhosa, né? Incríveis, Maravilhosa. maravilhoso, Uma maravilhoso. paixão por essa série, pela trilha Aham. sonora, pela Uhum. narrativa. Então, assim, eu gosto muito desse estilo de série. Então, Anos Incríveis. Quem não assistiu, ela não é nova, mas ela compensa demais ser conhecida, ser visitada. Sim, eu concordo muito com você, Anos Incríveis merece, né? E um outro que eu gosto muito de recomendar, que, cara, pra mim ele é maravilhoso, no Brasil que eles chamavam de Levada da Breca, mas no original é Bring Back Baby, né? A Punk, da E... Punk? Não, não, não. É um filme Ah, você tá falando do do filme! filme, isso, Ah, com o Gary Grant. Com o Gary sim, com o Grant, Gary né? Grant. Gary Ah, Grant, sim. que ele chama. É porque tem a Punk levada da breca, aí eu pensei Aham. que tava Mas falando. eles deram esse nome no Brasil, mas o nome original é Bring Back Baby, né? Isso, Bring Back E Baby. ele É, é assim, uma daquelas comédias screwball maravilhosas, viu, muito legal. Raposinha? Que a Muito menina, mesmo. tipo, ela é rica, ela tem de tudo, e ela conhece o cara e fala, puta, eu me apaixonei por esse cara. E faz de tudo pro cara ficar atrás dela. E o irmão dela manda pra ela da Amazônia uma onça, né? Pra levar Muito, pra tia, e ela mete o cara e eles ficam levando essa onça pra cima e pra baixo, e o cara quase morrendo com essa muito onça pra legal. cima e pra baixo. Muito É um bacana, filme muito muito legal. legal. Foi o primeiro filme com o Cary Grant que eu assisti esse. Foi a Hum. primeira vez que eu vi uma atuação do Cary Grant, depois eu fui vasculhar os outros filmes com ele. O Né? Foi primeiro muito filme legal. dele que eu vi foi foi do Frank Capra, o Arsenic para Old Ladies, né? Que é uma comédia que
a Raposinha gostar que é uma comédia bem dark, né? Muito dark, pra falar a verdade. Eu sou eclética com filmes, com séries, Uhum. com leitura, eu sou bem Então. eclética. Mas confesso que gosto de umas coisas mais pesadas. Então, esse filme ele é muito interessante, porque além de ser do Frank Capra, ele é uma das primeiras comédias de humor negro que deu certo. Porque assim, esse cara, ele tem as tias dele que moram com um primo que é autista, e elas têm uma pensão, ele vai casar, ele leva a noiva para apresentar para elas, aí ele descobre que essas tias, elas hospedam pessoas horríveis, envenenam elas e enterram no porão. Há anos! Maravilhoso. Há anos, entendeu? Maravilhoso. Né? E essa é a premissa. Essa é a premissa, Raposinha. Maravilhoso. Legal, gostei. Então, mas então, Oliver, é isso, né? Espero que você tenha gostado do papo. Espero que você tenha Adorei. gostado da surpresa com a nossa Adorei. raposinha. Então nós chegamos naquele que é o momento Karine. Deixa eu fazer os dedos de jazz. Que você deixe uma mensagem pro universo. Pode relaxar, Kathleen, que você já deixou a sua. Eu não vou fazer você passar por isso de novo. Bom, Ela ficou roxa, cara. Ela ficou mais vermelha que o cabelo dela na hora que ela foi falar. Meu Deus. Não, antes de mais nada, eu quero agradecer mais uma vez ao convite, Marcos. Seu papel dando voz, dando espaço para parceiros autores é de uma generosidade que precisa ser sempre enaltecida, sabe? Você é dessas pessoas que fazem um trabalho que a gente do lado de cá precisa pedir que o universo, que Deus, que a força maior lhe fortaleça, lhe dê cada vez mais disposição para fazer isso que você faz, porque o que você faz é de um valor indescritível. Você dá vez e voz para que as pessoas, autores, falem, deixem aí registrado o seu legado. Então, meus parabéns, muito obrigado. Obrigado a quem está assistindo, quem vai assistir depois, quem assistirá daqui a um tempo. Então, muito obrigado. A minha mensagem final que eu posso dizer é o que, na verdade, tem sido meu mantra enquanto autor. Uhum. Eu costumo dizer que o autor, ele só deseja ser lido e ele precisa de uma chance. Então, é isso que eu quero humildemente deixar registrado aqui, para que você possa dar uma chance para autores nacionais, autores que têm muito a dizer, e quem sabe, numa chance dessa que você dê, você acaba encontrando uma leitura que lhe agrade, que lhe dê uma boa experiência. É isso. Obrigado e estamos juntos. É isso aí, muito obrigado. E junte-se ao clã. Não, ó, ela tá rindo porque ela sabe o que vem depois quando a gente parar de gravar. Então, muito obrigado, Oliver. Muito obrigado, Kathleen, por participar. Foi um prazer enorme. E é isso, pessoal. Essa foi uma edição muito especial da Toca do Aventureiro com a P. Oliver, o professor, autor, mestre, né? Fechando a nossa trilogia dos Três Mosqueteiros. Estou esperando a próxima live de vocês. E Kathleen, com todo carinho, espero que eu te incentive a você chamar outras pessoas para fazer live com você. Olha a farofa aí, ela fazendo a farofa. Lógico! Muito bem, pessoal. Maravilhoso. É isso. Eu sou o Marcos. Esse é o Oliver. Essa é a Raposinha Literária. Até a próxima.